Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily de História e hoje a nossa aula é sobre o Brasil colônia. O período em que o Brasil foi uma colônia de Portugal vai durar de 1500 a 1822. Ser uma colônia nessa época significa que tudo que fosse encontrado ou produzido no país seria destinado diretamente à metrópole, que nesse caso é Portugal. Bom, quando os portugueses chegam aqui, eles encontram os indígenas, os nativos, e existe um confronto cultural entre esses dois povos. A questão é que as primeiras relações vão se tratar de um escambo. O que significa isso? Portugal queria colônias para encontrar ouro, mas eles chegaram aqui e não encontraram ouro. Mas eles perceberam que aqui tinha bastante pau-brasil, que era um produto muito bem visto e muito bem quisto lá na Europa, porque fazia tinta, a madeira era útil em muitas coisas, então eles começaram a estabelecer trocas entre esses povos. Em troca de machados, espelhos e outras coisas, eles conseguiam o pau-brasil. Até mais ou menos 1520, a gente fala que o período colonial foi um período de abandono. Depois que eles conseguiram pegar o pau-brasil, os portugueses foram embora. Então eles conquistaram essa terra, mas deixaram ela ali, para ir até as Índias, que era o objetivo maior nessa época. Só em 1520, então, é que eles vão voltar para cá e realmente tentar efetivar essa colonização através das capitanias hereditárias, que eram divisões de terras daquele pedaço que pertencia a Portugal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, e emprestavam essa terra para algumas pessoas em Portugal. A questão é que a maioria dos donatários não veio para cá, só 2 capitanias vão realmente vigorar. E por que elas vão vigorar? Porque elas vão tentar plantar cana-de-açúcar. Utilizando a mão de obra escrava dos indígenas, eles vão tentar instalar então um sistema que a gente chama de plantation. Só que a questão é que a escravização dos indígenas não vai dar tão certo assim, que vai fazer com que depois eles procurem escravos em outro lugar, chegando na África e escravizando os africanos então, e estabelecendo aquele comércio triangular. A questão da escravização dos indígenas não vai dar certo também devido ao fator dos jesuítas também virem para cá. Por quê? Lembre-se que na Europa está acontecendo toda aquela questão da reforma e contra-reforma. Então a gente precisa conquistar novos fiéis para a Igreja Católica. E quem vão ser esses fiéis? Os povos nativos. Claro, vai acontecer uma aculturação. Então se elimina a cultura do povo indígena e transforma eles então em novos fiéis para a Igreja Católica. Enfim, sobre o plantation. O plantation se baseava mais ou menos no seguinte: é um latifúndio, então uma terra muito grande, monocultor, que planta um único produto, com mão de obra escrava, que depois vai se tornar então a mão de obra escrava africana, e também que é voltado para exportação. A cana-de-açúcar era um produto, assim, fantástico na Europa, porque ele custava muito caro. Então, se Portugal conseguisse vender cana-de-açúcar, eles iam enriquecer muito, entende? Então, começou a se investir na cana-de-açúcar, depois que eles viram que as únicas capitanias que deram certo foram em razão disso. Bom, aí a gente entra no período do ciclo da cana e que vai envolver muito o tema da escravidão. Eu imagino que vocês já saibam um pouco isso sobre as viagens até o Brasil, como eles eram maltratados durante a viagem, como eles eram maltratados quando chegavam aqui, as teorias que se inventaram para, vamos dizer assim, falar que a escravidão era correta e que estava tudo bem. E existe muito pano para manga para falar disso. É um assunto muito delicado e que foi muito triste na nossa história. Mas a gente não vai conseguir tratar em detalhes desses assuntos aqui. Mas eu indico para vocês alguns filmes e livros que tratam sobre isso, que eu vou deixar aqui do ladinho, ok? Enfim, a escravidão foi terrível. Os escravos, eles praticamente construíram o Brasil. Tudo que a gente teve aqui que deu grana foi por causa da mão de obra deles. E a questão é que daí a gente vai ter, por exemplo, muitas resistências dos escravos, então suicídios, abortos, tem o banzo, que era então aquela depressão muito forte que eles sentiam, e também os quilombos, então, que quando eles fogem para dentro do mato, vamos dizer assim, eles formam os quilombos, que são resistentes até hoje, né? Enfim, as classes sociais que nós tínhamos no Brasil nessa época, então, são as seguintes.
Nós tínhamos os nobres, senhores, portugueses que vinham de lá e tinham alguma ligação com a coroa, então a galera que tinha grana, vamos dizer assim. Nós temos as pessoas livres, que eram poucas, mas que, por exemplo, era possível ao longo do tempo que o escravo conseguisse pagar a sua alforria. Então, durante alguns anos a gente foi conseguindo criar essa população livre e também pessoas que vinham lá de Portugal tentar a vida, vamos dizer assim, por aqui. Nós tínhamos os escravos, que eram a maioria da população, então a nossa base piramidal ali eram os escravos. E nós tínhamos a igreja, então os jesuítas que vieram para cá catequizar os indígenas e tudo mais. Lembre-se que a colônia deveria seguir a mesma religião da sua metrópole, então todo mundo que morasse aqui deveria ser católico, porque Portugal era católica, ok? A questão é que, entre os anos de 1580 a 1640, Portugal e Espanha viveram um período que a gente chama de União Ibérica, que a gente vai estudar um pouco mais em outro vídeo. Mas a União Ibérica, basicamente, o rei da Espanha era rei de Portugal. E com isso, ele não estava muito ligando para as coisas que tinham aqui nas colônias portuguesas, porque aqui ainda não tinha ouro, então não interessava assim tanto para ele. O que deixou as nossas fronteiras meio à margem, sem proteção. E aí que a Holanda aparece e vê uma super oportunidade. Olha ali esse Brasil dando sopa, por que eu não vou para lá? E aí os holandeses invadem então Salvador, que é a capital do Brasil nessa época, e depois em 1630 eles vão conseguir conquistar Pernambuco. E os holandeses vão fazer uma série de investimentos aqui no nosso país. Vão fazer empréstimos também para as pessoas plantarem bastante cana-de-açúcar, mas lembrem-se que esse dinheiro é emprestado e muito do lucro que é conseguido com isso vai para a Holanda, tá? Então, eles vão fazer essa série de investimentos e empréstimos e vão conquistar muita grana ali com a cana-de-açúcar. Só que em 1640, Portugal consegue se separar da Espanha e eles vão entrar numa briga, né? Que vai chegar, então, a Batalha dos Guararapes. A Batalha dos Guararapes, então, é justamente para expulsar esses holandeses aqui do território brasileiro. Isso só vai se efetivar em 1654, ok? Além disso, nós tivemos também as invasões francesas em São Luís e que posteriormente vão conseguir que a gente entre mais a oeste do nosso país. Lembre-se que nessa época o que vale como posse da terra é o uti possidetis. O que significa isso? É dono da terra quem entra, constrói e povoa aquele lugar. Então, muito se dá dessa expansão do território brasileiro, desde aquele Tratado de Tordesilhas até o que ele vai chegar ao final, por 3 fatores principais. Quais são eles? Os jesuítas, que precisam entrar então na mata para catequizar os índios, eles precisam ir até os índios. Os bandeirantes, que procuram as drogas do sertão e também querem capturar os índios para vender eles como escravos. E além disso, nós temos a questão do gado, a pecuária, porque quando você vai colocar gado em algum lugar, você tem que desmatar aquele lugar para que o gado possa circular por ali. Então isso vai fazer com que muitas terras sejam, vamos dizer assim, empossadas para Portugal, ok? A expulsão dos holandeses do Brasil vai trazer então uma série de crises, porque esses holandeses vão começar a plantar cana-de-açúcar e vender o açúcar para a Europa nas Antilhas. Esse açúcar vai ser de qualidade melhor e mais barato do que o do Brasil. Então o nosso açúcar vai começar a decair. Não quer dizer que ele vai parar de ser plantado e fabricado, etc. Mas ele vai diminuir muito, ele não vai ser mais o nosso point assim de produto. Mas nessa época, por sorte, em 1695 o ouro é encontrado no Brasil, finalmente. E daí o que acontece? Isso vai trazer mudanças muito grandes, tanto para a metrópole quanto para a colônia. Vai vir muita gente para cá, muita gente, mas assim, muita gente mesmo. Então, vai acontecer um salto demográfico naquela região de Minas e São Paulo ali, que não estava estipulado, as pessoas não tinham noção de que aquilo ia crescer tão rápido.
E as outras regiões do Brasil precisaram então se moldar para sustentar aquele lugar. Então tudo que era fabricado era levado até lá para então vender para as pessoas que estavam morando lá, porque elas estavam focadas no ouro, elas não iam perder o tempo delas para fazer então uma plantação de produtos para se consumir, entende? O foco ali era o ouro. A coroa portuguesa vai arrecadar muita grana com o nosso ouro. Muita grana. A questão é que essa grana não vai ficar para Portugal, porque Portugal depende muito da Inglaterra. Então pensem mais ou menos no seguinte: o ouro tá aqui no Brasil, ele vai ser levado até Portugal e depois vai ser entregue na Inglaterra. Então assim, Portugal enriqueceu e teve muitos gastos. Pensem que eles também tiveram os luxos deles. Eles não estavam passando fome, mas eles estavam muito endividados com a Inglaterra. Então o nosso ouro, assim, provavelmente tá lá na Inglaterra até hoje, tá? Enfim, a questão é que o ouro também vai trazer alguns conflitos. Por exemplo, a Guerra dos Emboabas, que é então essa briga entre as pessoas que já estavam ali naquele lugar em São Paulo e eles brigando com as outras pessoas, os imigrantes que estavam chegando ali, baianos, portugueses, enfim, todo mundo que estava vindo do resto do Brasil pra lá, porque eles vão ficar meio bravos assim, tipo, poxa, a gente já tava aqui, por que a gente não tem mais direito que vocês? E é nessa época então que São Paulo vai ganhar o status de cidade e a província de Minas Gerais vai ser separada de São Paulo. Enfim, o apogeu do ouro durou mais ou menos de 1733 a 1748, não foi um longo período. Mas a questão é que depois que esse ouro foi mais ou menos entrando em escassez, foi acabando, não dava mais tantos arrobas assim, as pessoas foram começando a se dissipar ali, foram indo embora. E para vocês terem uma noção, eu trouxe um exemplo da cidade de Ouro Preto. Por volta de 1740, Ouro Preto tinha 20 mil habitantes. Em 1804 tinha só 7 mil. Então as pessoas foram se espalhando, elas não foram mais ficando naquela região quando o ouro estava acabando, ok? Enfim, sobre o ciclo do ouro, vocês vão ter um vídeo mais específico sobre isso, por isso eu não vou adentrar tanto em detalhes. Mas espero que vocês tenham entendido até aqui. Tem uma parte 2 do vídeo que vai tratar então sobre a questão das revoltas que aconteceram no período do Brasil colonial. E é isso, gente. Até mais. Grande beijo.